por exemplo, eu posso fazer uma compra de um laptop e ele vai me recomendar de acordo com ele vai me recomendar de acordo com o que eu tenho setado no meu HCM, né, no meu RH, quais são os laptops que eu posso comprar. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa da parte de compras, eu tenho acesso a uma categoria. Se eu sou um diretor da empresa, eu tenho acesso a outra categoria. E ele já gera de forma automática a sua requisição. Esse é um exemplo. Você pode também fazer para a parte de dúvidas. Então, se ele tem alguma dúvida para uma despesa que vai ser lançada, ele pode perguntar para esse chat, ele vai te devolver essa dúvida sem precisar ficar enviando vários e-mails e passando por várias pessoas para obter a resposta. Outra tecnologia também é o que a gente está vendo aqui na tela, que é o Day by Day. No Day by Day, a gente faz essa pesquisa por voz. Então, por voz, ele faz o matching do que eu tenho dentro do meu RP. Então, eu posso perguntar, por exemplo, qual foi o meu total de faturas por comprador, qual foi o total do meu ativo, do meu passivo, e ele vai trazer em forma gráfica essa visualização. O importante e o legal também dessa ferramenta é que a gente pode setar tanto por localidade, então, toda vez que eu chegar na minha sede da empresa ou em determinado CD, ele vai me trazer aquela informação, ou, por exemplo, por horário e dia. Então, toda segunda-feira eu tenho uma reunião de forecast e eu preciso saber quanto foi comprado, quais foram as minhas faturas emitidas, e ele já vai trazer isso com uma visualização mais rápida e mais fácil. Falando um pouco agora sobre as atualizações que falando um pouco agora o que interessa sobre a nossa suíte de compras, o que a nossa suíte engloba? Toda a parte de negociações e cotações, qualificação de fornecedores, portal de fornecedores, processo de requisição, ordem de compra, recebimento quando eu trato uma despesa, pagamento efetivo. E abaixo nós temos ali quais são as ferramentas disponíveis. Então, para o processo de cotação, de leilão reverso, nós temos o Oracle Source. Para o processo de qualificação de fornecedores, nós temos o Supply Qualification Manager. Para um GED de controle eletrônico, jurídico, assinatura eletrônica de contratos, nós temos o Procurement Contracts. Requisição, nós temos o Self-Service Procurement.
Para a parte de ordem de compra e acordos de compra em aberto, nós temos a ferramenta do Purchase. O portal do fornecedor, nós temos o Supply Portal. A parte de pagamento, nós temos o Payables. E o Procurement Analytics, que é a geração de dashboards e relatórios de forma mais assertiva. A gente sabe hoje que uma área de compras, ela demanda muitos relatórios e às vezes fica muito tempo esperando uma resposta da área de tecnologia para desenvolvimento dos mesmos. A partir do Procurement Analytics, o usuário final, ele pode, ele mesmo, desenvolver o relatório da forma que ele quiser e criar dashboards e compartilhar com os demais colaboradores da empresa. Agora eu vou entrar na aplicação e nós vamos navegar um pouco dentro do sistema. Aparecendo isso aí? Para quem ainda não viu a cara do nosso Procurement, ou a cara do nosso RP Cloud, é como se fosse uma página web que tem todas as informações que o cliente necessariamente ele precisa. Então, fazendo uma breve explicação, o que contempla essa tela? Aqui é uma informação básica do usuário, a parte de conversações, que significaria conversações, todas as discussões que ele teve a partir do social com funcionários da empresa ou com fornecedores que têm acesso ao portal do fornecedor, os módulos que ele teria acesso. Então, a gente não trabalha mais com uma opção de menu, nós trabalhamos com ícones e ferramentas. Então, por exemplo, na parte de compras, ele teria todos os acessos referentes ao módulo de compra. Aqui do lado esquerdo, nós temos a parte de navegação, onde ele também teria todos os acessos que estariam dentro dos ícones. Aqui, na parte de lista de controles, é um ponto bem interessante. De acordo com o que eu vou utilizando o meu sistema, o sistema automaticamente gerencia o que o usuário mais utiliza no dia a dia. Então, de forma automática, ele vai mapear cada um dos processos do usuário, para que, por exemplo, o usuário, no começo do dia, ele vai entrar no sistema e vai verificar o que ele tem de atividades para aquele dia, por exemplo. Então, ele tem acordos onde ele precisa trabalhar um pouco, ele pode ter contratos que estejam com processo de retenção, processos de despesa, notas fiscais. Então, automaticamente, o sistema, de forma inteligente, vai gerar essa lista de verificação para o usuário. O usuário também pode criar o que ele acha que é mais favorito, o que ele gostaria de estar utilizando no dia a dia e agregar aqui dentro da parte de favoritos. Parte de notificações, que são notificações que ele recebe. Eu mandei um processo de cotação para um fornecedor, o fornecedor me respondeu, eu vou receber uma notificação pela aplicação e por e-mail, onde ele pode também acessar isso pelo celular, se assim ele quiser. Se ele enviou uma ordem de compra, uma requisição para aprovação de algum gestor, após a aprovação, ele também será notificado. Então, todas as notificações em abertas, ela vai aparecer aqui diretamente na parte de notificações pendentes. A partir do momento que eu verificar essa notificação, ela vai sumir da tela. Outro ponto interessante aqui também são os nossos dashboards analíticos que ajudam o usuário no dia a dia. Esses dashboards, eles já vêm pré-construídos com a implementação do sistema, mas o usuário, no seu dia a dia, ele pode construir esses dashboards de forma simplificada, baseado exatamente na informação que ele precisa do dia a dia. Então, eu gosto de falar para os nossos clientes que alguns dashboards são dedo duros. Por exemplo, linhas de requisição. Digamos que ele seja um gerente de compras, ele quer saber como é que está o processo dele e como é que os compradores dele estão trabalhando no dia a dia. Então, ele vai verificar ali, naquele exemplo, que eu tenho 43 requisições paradas há mais de 14 dias. Então, isso é um problema para o negócio do cliente. Por que eu tenho tanto processo parado? Quem é o responsável por esse processo? Então, ele consegue fazer a gestão de toda a sua área de compras por um simples clique e uma simples análise de dashboard. Cada uma dessas bolinhas aqui nós chamamos de infolets. Então, a parte de compras, nós estamos aqui no quarto
Mas eu tenho a parte financeira. Está pensando. Enquanto ele abre aqui na aplicação, acho que vocês lembram que a Mayara comentou aqui do assistente digital, o chatbot. Depois nós vamos entrar aqui e vamos tentar reproduzir um passo. Aqui eu tenho mais dashboards de compras, contratos expirados, contratos por fornecedor. E cada uma dessas bolinhas mostram relatórios de formas distintas e dashboards de formas distintas. E o usuário ele pode criar uma bolinha adicional na tela com a informação que ele quiser, de forma simplificada. Ele não precisa fazer uma customização ou ele não precisa ter um conhecimento avançado em programação para fazer isso. No final, eu vou mostrar para vocês como é que é possível gerar um dashboard do processo e vocês vão verificar que é muito simples gerar esse processo. Então, falando um pouco agora do nosso processo de compras, pensando um pouco em requisição de compra, onde se inicia todo o processo. Atualmente, eu quando faço alguma compra pela internet, usando um site do Submarino, ou o site das lojas americanas, eu nunca cheguei a fazer um treinamento para efetivar esse tipo de compra. O sistema é totalmente intuitivo, e a ideia é da Oracle que os nossos sistemas também sejam intuitivos para o usuário, onde ele não tenha que ter treinamentos maçantes, onde, o que significa isso, o que significa aquilo, como é que eu gero uma requisição. Então, é muito simples ele gerar uma requisição. Atualmente, todos os itens cadastrados no sistema, ele podem ter uma fotografia efetiva para facilitar a compra ou a requisição do usuário. Então, aqui a tela contempla requisições recentes, compras que foram geradas recentemente. O interessante é que alguns desses itens, ele já têm efetivamente o preço. Então, o que significa esse preço que está atrelado? Se eu clicar sobre a descrição do item, eu vou ter algumas informações adicionais baseadas nesse item. E eu consigo verificar que esse item, ele tem um acordo de compra que está atrelado a ele. O que significa isso? Que já houve uma negociação com um comprador e um específico fornecedor para fornecimento de serviço ou fornecimento de produto. Nesse caso aqui é um notebook, é um ativo fixo, aonde o requisitante ele simplesmente vai adicionar o seu item ao carrinho de forma simples. Aqui vocês podem ver, já adicionou ao carrinho. Eu já tinha um item no meu carrinho também, onde eu posso clicar diretamente. Eu posso apagar esse daqui. Eu posso simplesmente enviar nesse momento aqui do carrinho para aprovação. E o fluxo de aprovação, o cliente ele vai definir da forma que ele quiser, se é por supervisor direto, se é por centro de custo, se é por categoria de item. Na verdade, ele define qual que é o melhor processo que atende ao negócio dele. Se por acaso o requisitante quiser colocar mais informações na sua requisição, ele também pode fazer isso de forma simplificada. Então, aqui eu tenho a minha unidade de requisição, seria a unidade operativa, a região onde eu estou fazendo a minha requisição, uma breve descrição do que seria a minha requisição. Sempre que eu adicionar um item ao carrinho, a descrição da requisição, ele sempre vai buscar a descrição do primeiro item adicionado, mas eu posso fazer uma modificação aqui. Por exemplo, posso colocar justificativa e outras informações que eu quiser. Por ser uma ferramenta cloud totalmente parametrizável, esses campos que estão aqui do lado de cima, eu posso incluir campos diferenciados, eu posso tirar campos, eu posso criar campos flexíveis, onde eu posso fazer validações distintas. O sistema ele se adapta à necessidade do cliente. Então, eu tenho a possibilidade de incluir até 80 campos por tela, e esses campos eles podem fazer uma validação de forma assertiva para atender ao que o cliente precisa. Aqui na parte da linha, vocês podem verificar que o preço ele não me permite fazer uma alteração, porque é um item baseado num contrato.
Eu posso alterar a quantidade se eu quiser. Aqui na parte dos detalhes da linha, eu tenho algumas informações básicas de requisitante, e eu posso colocar já a partir daqui um comprador sugerido, se assim o requisitante quiser. Quando eu falo da parte de faturamento, as minhas linhas de requisições, elas podem ser baseadas em código de projeto, ou eu posso fazer um split, abrindo para mais de uma conta, para mais de um centro de custo, e fazendo um rateio do meu processo. Se o cliente, por acaso, quiser trabalhar com um processo de controle orçamentário baseado em centro de custo ou baseado numa conta contábil, o sistema também permite ele fazer esse controle orçamentário. E aí, quando eu trabalho com um processo de controle orçamentário, eu tenho 3 possibilidades. Tenho saldo 100%, a requisição continua, eu consigo gerar o meu processo. Se o cliente optar por um controle absoluto do controle orçamentário, se eu não tiver saldo de orçamento, o sistema simplesmente não permite que você continue com a requisição. Digamos que ele queira trabalhar com controle orçamentário, mas não com processo absoluto. Na verificação do saldo, ele vai dar uma mensagem ao requisitante, e aí o cliente ele pode parametrizar o sistema para que, nesse momento, ele suba a aprovação para o dono do centro de custo, para o dono da conta, da forma como ele quiser. Posso colocar anexos específicos ao fornecedor, por exemplo, ou anexos que façam parte do meu processo de requisição. Se eu quiser verificar antecipadamente quem irá fazer a aprovação do meu processo, eu já posso clicar em gerenciar aprovações e ele vai me abrir o fluxo de como vai ser esse processo de aprovação passo a passo. Nesse caso aqui, ele vai fazer uma aprovação automática dentro da nossa aplicação, mas o cliente ele pode definir como será esse processo e esse fluxo de aprovação. Minha requisição já foi gerada e ele está aqui pendente de aprovação. Falando um pouco mais do nosso processo de requisição, eu posso trabalhar com a criação de formulários inteligentes, onde o cliente pode criar um formulário, por exemplo, já de geração de requisição de energia elétrica. Digamos que eles façam um controle anual de pagamento de energia elétrica. Ele pode fazer um contrato e aqui ele vai gerar um formulário inteligente, já baseado nesse contrato, colocando o valor mensal que foi gerado para aquela conta de energia elétrica, e o sistema, de forma automática, gera a requisição, automaticamente já gera uma ordem de compra, já gera uma baixa no contrato. Então, se o cliente quiser configurar um formulário inteligente para motoboy, cartão de visita, manutenção de ar-condicionado, o que ele quiser, ele pode criar de forma simplificada, facilitando o dia dele. Outro ponto interessante na parte de requisição é que eu consigo trabalhar com parceiros integrados ou fornecedores integrados. Digamos que eu tenha um contrato estabelecido de compras com a Amazon, eu consigo, a partir da parte de requisição, gerar uma chamada para o site da Amazon e fazer requisições dos itens que eu tenho um contrato estabelecido e automaticamente, na finalização do processo da Amazon, poderia ser com Americanas, Calunga, Tokstok, Etna, o fornecedor que o cliente escolher, ele vai gerar uma requisição automática e seguir para um processo de aprovação. Outro ponto interessante que eu gosto de enfatizar na parte de requisição é a rastreabilidade do nosso processo como um todo. Então, aqui na nossa lista de requisições, vou pegar um exemplo qualquer aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar essa requisição aqui, aonde eu vi que ele já tem uma ordem de compra gerada. Então, todo o processo de requisição, todo o processo de ordem de compra, contrato, cotação, ele tem um ciclo de vida atrelado. Então, o ciclo de vida, ele sempre é baseado na linha, porque uma requisição, ele pode ter itens de contrato ou itens que precisam ser negociados, então ele vai trabalhar de formas distintas. Então, essa requisição, por exemplo, ela me gerou uma solicitação de cotação, depois me gerou essa ordem de compra com esse fornecedor. Digamos, se eu tivesse um recebimento efetivado, ele já me mostraria aqui o número do recebimento, a quantidade recebida, todas as informações baseadas nesse recebimento.
e eu poderia também ter a informação de nota fiscal que está atrelado a ele e as informações de pagamento. Isso facilita muito a vida do comprador, porque o requisitante ele não vai ter que ficar ligando o tempo todo mais para o comprador para obter as informações e saber se realmente foi gerado o processo dele como um todo. Aqui, por exemplo, eu tenho o número de uma ordem de compra que foi gerada para essa requisição. E aí, digamos que o requisitante verificou que eu não recebi ainda a nota fiscal e eu não tive a baixa daquela requisição. Então, ele não precisa ligar para o comprador para tirar a dúvida. Ele pode simplesmente clicar no ícone do social e abrir uma conversa direta com o comprador ou até com uma pessoa da área de recebimento físico ou recebimento de mercadoria, ou a validação do serviço, ou a parte do nota fiscal, e fazer uma conversa com esse funcionário e questionar todos os pontos. O interessante é que essa conversa, ela fica armazenada no social infinitamente, como um processo de auditoria, como um processo de pesquisa posterior. A gente sabe que hoje em dia a rotatividade de troca de funcionário nas empresas é muito grande, às vezes ele tem essa conversa por e-mail e alguém quer buscar o histórico do processo, ele não teria como mais verificar se a pessoa não está na empresa. Mas pelo social ele vai ter a conversa ad eterno dentro da aplicação. Então, essa é a nossa parte de requisição. Facilita muito, hoje em dia, na verdade, os nossos clientes, e é uma forma bem intuitiva. Aqui eu vou passar para a Mayara um pouquinho, ela vai executar a geração de uma requisição pelo bot e ver como é que funciona o processo. Deixa eu só clicar na página inicial. A ideia de ter o chatbot nessa tela inicial é o quê? Facilitar para o usuário, né? Então, se é um usuário que ele ainda não tem contato com o sistema, ele pode vir direto pelo chatbot e fazer essa requisição. Esse script ele está em inglês, por ser uma base de apresentação global, mas para o usuário, quando ele estiver conectado, tudo vai estar em português, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou pedir um novo laptop. Ele vai falar qual que é a minha descrição e se eu quero fazer a compra de acordo com minha role de usuário, né? Eu vou falar que sim. Então, ele vai trazer somente os laptops que eu posso comprar e já me mostra, já traz visualmente, eu sei qual que é pelas imagens, já tenho qual é a porcentagem que os usuários mais compram, eu posso escolher mais detalhes sobre aquele laptop. Ele me traz uma informação breve, pergunta se eu quero mais detalhes, vou falar que não. E aí, se eu já escolhi o que eu quero, posso falar que sim, ele me traz as 3 opções novamente, eu escolho, ele pergunta se eu quero criar uma requisição, então já posso criar aqui uma requisição, e ele já vai gerar o número. Essa daqui é só uma amostra do que eu posso criar dentro de um script do chatbot. Então, o cliente ele pode aumentar, colocar de acordo com o que ele precisa para a empresa, e isso vai ficar gravado. Então, qualquer pessoa pode ter acesso tanto pelo computador, quanto pelo celular, tablet, outros meios, né? Então, isso aqui seria a ideia de facilitar a vida de quem está começando a aprender. Então, aqui a gente já tem, ó, que ele gerou a requisição. Se eu entro no nosso sininho, que são os nossos alertas, ele já vai me mostrar a requisição que foi gerada. Então, o chatbot, ele vai facilitar muito para funcionários que já estão na empresa há muito tempo, ou até para novos funcionários que chegam, precisam pedir notebook, precisam pedir telefone, precisa saber alguma informação, o chatbot vai facilitar muito no dia a dia. Voltando na nossa parte de compras, vocês podem ver que nós temos vários ícones aqui. Então, eu tenho a parte de ordens de compra, onde seria uma bancada de comprador direcionada apenas para ordens de compra, acordos de compra,
para negociações. Então, vamos aqui na parte de ordens de compra, onde eu tenho vários dashboards dentro da bancada do comprador, onde eu tenho algumas informações. Olha, eu tenho 49 requisições com ações necessárias. Lembra que eu mostrei anteriormente nos nossos infoletes as linhas de requisição com vencimento? O que é interessante é que cada um desses dashboards eu consigo fazer o drill down da informação e chegar no mínimo detalhe. Então, aqui eu consegui verificar todas as requisições que estão paradas há mais de 14 dias. Então, eu tenho algumas informações básicas da requisição. Aqui na parte de exibir, eu posso adicionar mais colunas. Consegui ver se isso aqui estava atrelado efetivamente a algum comprador ou se não tinha comprador atrelado, e várias outras informações que constavam na requisição. Inclusive, eu posso até incluir aqueles campos flexíveis que eu falei que existe a possibilidade de serem incluídos na tela. Importante também, quando nós implementamos uma solução de ERP como essa na nuvem, a ideia seria descartar a utilização do Excel. Mas a gente sabe que muitos clientes eles ainda teimam em utilizar o Excel e eles usam várias macros. Aqui no sistema, eu consigo fazer a exportação das informações para o Excel de forma muito rápida. Então, eu posso exportar diretamente por um botão da aplicação toda a informação que está na tela. Já habilitou ali. Eu vou abrir o Excel para vocês verem. Foi muito rápido, acho que não demorou nem 30 segundos. E aí o comprador ou alguém que queira pode trabalhar na planilha e gerar fórmulas e informações da forma que ele bem entender. De forma bem simplificada e rápida. Então, todas aquelas informações que estavam na tela, incluindo os campos que eu coloquei de forma adicional, eles estão aqui na planilha Excel. E eu consigo trabalhar do jeito que eu quiser. Então, facilita muito a vida dos nossos clientes, as ferramentas disponíveis na aplicação. Voltando para a nossa aplicação, vamos procurar a requisição que nós geramos e vamos gerar um processo de compra baseado nessa requisição. Então, essa é a bancada do comprador de ordem de compra. Então, ao lado direito, eu tenho tarefas, onde eu tenho processos de requisições geradas. Eu posso gerar ordens de compra diretamente sem uma requisição efetiva. Eu posso gerar acordos de compra, posso gerenciar entrega, posso gerenciar fornecedores, posso administrar as informações da minha ordem de compra ou de requisições da forma que eu quiser. Então, se eu quiser, por exemplo, criar um processo de compras baseado numa requisição, eu venho aqui, adiciono, procuro uma requisição, vou procurar uma requisição qualquer aqui, e vou adicionar um criador de documento. Aqui eu poderia, no meu criador de documentos, gerar uma nova ordem de compra, posso adicionar o item a uma ordem de compra existente, eu posso criar um processo de negociação. Então, criando uma ordem de compra, ele já deu início à geração. Eu poderia incluir outras requisições dentro da mesma ordem de compra, se eu quisesse, e trabalhar de forma unificada. Quando eu trabalho com um processo de cotação e eu trabalho com várias unidades operativas de uma única empresa, eu posso gerar um processo de cotação com requisições de todas as unidades que eu tiver dentro da minha empresa e depois, na finalização do processo, ele vai gerar os documentos de compra baseado na unidade operativa. Então, se eu tenho 10 endereços da empresa e aí eu tiver 10 requisições distintas dentro de um único processo de cotação, na finalização eu vou gerar 10 ordens de compra. Então, eu consigo fazer uma negociação com o fornecedor de uma forma mais assertiva, conseguir ter um desconto um pouco maior e na negociação e na finalização do processo, cada um tem o seu documento de forma independente.
Então, gerando a nossa ordem de compra, nós temos algumas informações básicas aqui, onde eu vou colocar um fornecedor. Ele vai me preencher algumas informações baseadas, eu posso mudar a moeda que eu estou trabalhando, posso deixar a moeda do próprio requisitante, não tem problema. Se eu quiser colocar algumas condições adicionais, eu posso trabalhar aqui. Se eu quiser fazer uma modificação dentro da minha requisição, se eu quiser colocar mais detalhes aqui, se eu quiser mudar o preço que veio da requisição, eu posso mudar aqui. A data, as programações de entrega, o sistema me permite também fazer isso. Vamos salvar. Se eu quiser incluir campos adicionais aqui, o sistema me permite incluir até 80 campos flexíveis, aonde eu consigo gerar relatórios, inclusive baseados nesses campos flexíveis. Se eu quiser colocar observações e anexos, eu consigo fazê-lo. Um ponto bem interessante que a gente gosta de mostrar para os nossos clientes é que ele pode trabalhar com uma biblioteca de minutas dentro do nosso sistema. Então, ele consegue já, dentro do próprio processo de compras, gerar uma minuta que o fornecedor vai responder por isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma no nosso ambiente. Pronto, aqui tem. Ordem de compra. Ok. E ele já trabalha com toda a cláusula do contrato dentro de uma ordem de compra. Então, ele consegue gerenciar a ordem de compra até com meios legais definidos pela sua área jurídica. Então, isso aqui eu puxei de uma biblioteca de termos que está baseada no Procurement Contracts, onde qualquer ferramenta de compras pode utilizar essa biblioteca de termos. E um ponto interessante que nós gostamos de mostrar aos clientes também é que eu posso simplesmente fazer o download desse contrato, que eu estou trabalhando na ordem de compra. Está baixando ali. Acho que baixou agora. E olha que interessante, a minha ordem de compra e o meu contrato, eles estão bloqueados, eu não consigo fazer nenhum processo. Porque eu posso fazer uma edição do meu contrato, do meu termo de contrato, diretamente pelo Microsoft Word. Ele está abrindo aqui. E o mais interessante é que eu tenho um plugin do próprio Oracle Contracts dentro do Microsoft Word, onde eu consigo gerenciar todas as cláusulas do contrato e eu consigo adicionar cláusulas, consigo adicionar seções variáveis que eu posso utilizar de forma assertiva no contrato. E se eu quiser incluir alguma informação aqui, o sistema ele vai deixar registrado o que foi alterado no documento original. E eu poderia subir de forma automática pelo próprio Microsoft Word para ele fazer a atualização do meu contrato. Voltando aqui, não vamos alternar, eu vou desbloquear os meus termos de contrato e hoje aqui eu posso submeter para aprovação. Aqui ele me deu um warning, não há qualquer entrega contratual, mas tudo bem, não é um processo que vai travar a minha geração da ordem de compra. Se fosse um processo que travaria, ele ficaria em vermelho e não deixaria eu continuar o processo. Mas como é só um warning, ele me permite continuar o processo. A ordem de compra foi gerada para aprovação. Então, aqui é a geração de uma ordem de compra baseada numa requisição existente. Mudando um pouco aqui de bancada, agora vamos para a parte de bancada de acordos de compra, aonde aqui eu tenho outros dashboards gerados também, e o cliente também ele pode modificar esses dashboards da forma que ele quiser. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um dashboard específico de contratos, ó, consumo e risco, liberação ultrapassada, valor consumido, nenhuma atividade. Então, aqui eu tenho um acordo estabelecido, as informações e cláusulas do meu acordo. E um ponto interessante é que eu já tenho aqui um valor liberado desse contrato.
E aí, pelo valor liberado, eu consigo chegar em qual ordem de compra que fez a baixa desse contrato e qual requisição que solicitou. Então, no valor liberado, eu já tenho aqui o meu número da minha ordem de compra, quanto essa ordem de compra consumiu, toda a informação desde o início do processo. Então, ordem de compra, a data da criação. Se ela tivesse sido baseada numa requisição, eu também teria o número da minha requisição de compra aqui. Então, em termos de rastreabilidade, vocês podem ver que o sistema tem uma rastreabilidade desde o início do processo até a finalização. Inclusive, quando ele quer fazer o controle do seu contrato, do seu consumo, ele consegue fazer em uma única tela, ele não tem que ficar mudando de tela toda hora. Tá? E um outro ponto interessante dentro do cloud é que hoje você já consegue, dentro do seu processo de compras, verificar quais são os impostos que poderiam estar contemplados dentro de uma ordem de compra ou dentro de um contrato. O sistema ele calcula de forma automática, baseado na parametrização do imposto dentro da aplicação. Mudando um pouco aqui de bancada, agora nós vamos para a bancada de negociação, onde ele tem mais informações, e é o que muitos clientes nossos querem ver, mapas de cotação. O que seria um mapa de cotação? Quem é muito da área de compra sabe que o mapa de cotação é o processo comparativo dos fornecedores para um processo de cotação. Então, aqui eu tenho uma visão maior de minhas negociações, fechamentos próximos, atividades recentes, mensagens trocadas com o fornecedor. Interessante da aplicação que, além da ferramenta do social, que você pode também trocar mensagens diretamente com o fornecedor, existem também o processo de mensageria dentro do Oracle Source, onde ele é direcionado com um processo de leilão ou com um processo de cotação antes do encerramento. Então, analisando uma negociação que já foi fechada, eu tenho, por exemplo, essa daqui, premiação concluída. Ver se eu consigo ter mais detalhes aqui. Então, aqui seria uma visão um pouco mais detalhada do processo de cotação, o que ele teria. Então, uma folha de rosto, visão geral, requisitos, linhas, eu também consigo ter termos de contrato e os fornecedores que participaram desse processo de cotação. Se você conseguir analisar uma negociação já existente. Então, aqui eu tenho um pouquinho de como é que seria o nosso mapa de cotação dentro de um processo de negociação. Então, o cliente ele consegue verificar quanto que ele teve de ganho, quanto que ele teve de perda. E esses gráficos, eles também podem ser moldados da forma como vocês quiserem, ou como o cliente preferir. Então, o nosso processo de cotação, ele é 100% centralizado na ferramenta, onde ele consegue ter uma interação direta, desde a requisição até a conclusão da nota fiscal. O nosso módulo de sourcing, ele permite a geração de RFI, que é um Request for Information, digamos que o comprador ele quer apenas colocar uma pesquisa de mercado, ele não quer gerar nenhuma negociação, ele pode fazer isso. Se ele quiser gerar um processo de leilão, o sistema permite fazer todo o processo de leilão. Atualmente, a gente trabalha com leilão americano, holandês e japonês dentro da aplicação. E se ele quiser fazer um processo de cotação também, a aplicação permite. Atualmente, a Oracle trabalha com parceiros de marketplace, onde desde o processo da requisição, eu consigo fazer pesquisas de marketplace, ou no processo de cotação ou de leilão, a partir desses parceiros que a Oracle tem, eu consigo colocar dentro do marketplace o meu processo de cotação e leilão, para que os fornecedores que estejam associados ao marketplace possam responder aos nossos processos. Atualmente, os nossos dois parceiros, eles atendem a América Latina como um todo. Falando um pouquinho mais das nossas ferramentas, um ponto interessante que os nossos clientes eles pedem muito é a parte de qualificação de fornecedores. O que seria? Eu quero qualificar um fornecedor para fazer parte do meu quadro de fornecedores. Então, eu posso criar iniciativas dentro da aplicação, onde, a partir dessas iniciativas, eu vou colocar questões distintas ao meu fornecedor, eu vou fazer uma qualificação
que eu quero que o meu fornecedor ele tenha certificado, que ele tenha um prazo de entrega um pouco mais assertivo, que ele não tenha problema de compliance. Então, a partir da parte de qualificação, eu consigo gerar ordens de compra somente para fornecedores qualificados, aprovados. Quando eu quero fazer um processo de negociação, também eu posso só me basear nos meus fornecedores qualificados. Então, quando a gente fala aqui de qualificação também, a gente fala de cadastro de fornecedores. Um cliente nosso ele fez um comentário interessante em uma pré-venda que nós fizemos, que contrataram uma compradora nova e ela, infelizmente, foi lá e ativou um fornecedor que não era qualificado. Só que o conhecimento para isso estava só na cabeça da compradora, da gerente de compras. Não tinha informação dentro do sistema por que aquele fornecedor não poderia ser utilizado. Aí, pensando um pouco em mapeamento ou gestão de fornecedores, pelo nosso cadastro de fornecedores, nós temos uma aba de qualificações, onde todo aquele processo de qualificação, ele vai estar integrado com o cadastro e vai me falar, esse fornecedor, ele é qualificado, ele está ativo, quais são as qualificações que ele é aprovado. Então, esse, por exemplo, é um fornecedor que ele está qualificado em compliance, na parte financeira, na parte do GL e performance. Então, digamos, esse cliente que nós fizemos a pré-venda, se a compradora nova tivesse essa informação, ela jamais habilitaria o processo para que esse fornecedor voltasse a entregar serviço ou mercadoria dentro da aplicação. Tá? Então, a parte de qualificação, ela é bem interessante. E voltando um pouco também na parceria que nós temos atualmente, nós temos parceiros que, a partir do seu cadastro de fornecedor e qualificações, consegue fazer uma pesquisa no mercado pelo Serasa, verificar a vida dos sócios, verificar todo o histórico do fornecedor, inclusive verificar se aquele fornecedor tem algum parente dentro da empresa. E, por final, vou falar um pouco aqui para vocês a parte do Analytics, que é onde nós podemos gerar relatórios de forma simplificada e rápida. Então, aqui eu entrei na bancada do comprador, mas de qualquer lugar eu poderia estar gerando, acessando essa parte de relatórios e análise. Eu vou criar análise. Aqui nós trabalhamos com cubos, então eu tenho cubos de todos os módulos da aplicação. Alguns, se o cliente não utilizar, ele não terá informações dentro, mas, por exemplo, se é um cliente específico financeiro e compras, ele vai ter acesso a todas as informações e vai conseguir gerar em tempo real. Estou pesquisando aqui um cubo específico de procurement, onde nós vamos gerar um processo de requisição. Isso aí eu tenho aqui, ó, procurement, tempo real, acordo de compra, e eu vou gerar um tempo real de requisição. Então, quando eu falo de cubos e áreas, eu tenho aqui as áreas de compra, requisição e todos os campos. Então, eu sempre costumo falar para o cliente que, lógico, na primeira semana na utilização do sistema, ele não vai sair criando esses campos, não vai sair gerando os relatórios, porque ele não tem domínio dos campos existentes. Mas, a partir do momento que ele já tiver domínio dos campos que existem na tela, ele pode simplesmente olhar o cabeçalho da requisição, tá? Eu quero o valor da aprovação da requisição, eu quero o valor do cabeçalho, e digamos que eu quero verificar outro detalhe aqui. Detalhes do projeto, distribuição, histórico do documento, preparador da requisição, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui o preparador. Eu posso clicar ou eu posso simplesmente adicionar o campo à tela e eu gerenciar depois da forma que eu quiser. Eu vou colocar aquele campo aqui na frente. Aqui. E eu vou gerar o meu relatório. Então, próximo. Aí o sistema me permite aqui colocar um. E aí eu posso utilizar as informações baseadas aqui numa tabela resumida, num pivô resumido. Eu vou gerar uma visualização prévia das informações. E eu quero colocar um gráfico. Vou colocar um gráfico de pizza. E aí eu vou colocar o gráfico do lado direito. Lembra que eu mostrei para vocês
aquele monte de dashboards, infoletes. Vocês viram como foi simples criar aqui e compartilhar? Então, eu gerei um gráfico e um relatório em 1 minuto. E aí eu posso pegar esse gráfico, esse relatório, e compartilhar com os demais funcionários da empresa, ou com a minha equipe, com quem eu quiser, e eu posso simplesmente publicar e criar uma bolinha a mais como infolet. Era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Nós temos aí 5 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Nenhuma pergunta? Então, se tiver alguma pergunta posterior, pode passar para as meninas de aliança, elas passam para a gente responde para vocês sem problema. Tá? Agradeço o tempo de vocês. Oi, Mônica. Oi, pode falar. Oi, o Roger, tá lembrado de mim? Não lembro, desculpa. Então, Mônica, é assim, primeiro agradecer aí a demonstração, né? Acho que cobriu bastante aí um overview da solução. Tá. Pessoal que já vem estudando aí para certificação, acho que essa apresentação foi bem abrangente, que abrangeu todos os tópicos, né? E uma pergunta, assim, se essa apresentação você vai compartilhar para o grupo, como é que vai fazer, né? Eu posso passar para a Fabiana e ela pode compartilhar com vocês, não tem problema nenhum. Tá bom. Tá bom? E tem a gravação também do webinar, acho que as meninas conseguem passar para vocês. Tá? Eu quis enfatizar bem, na verdade, as funcionalidades que a gente dispõe dentro da ferramenta. Sim, sim. Bom, agradeço aí, tá? A apresentação e sucesso para todos nós aí. Para todos nós e vamos para frente, né? Implantar aqui. Tá certo. Isso aí, isso aí. Tá bom, muito obrigado. Mais alguém, pessoal? Eu tenho um questionamento a respeito de integração. Se o meu cliente ele já possui alguma solução, onde ele já trabalhava com pedido, requisição, etc., e no momento de implementação do cloud, tem uma forma, primeiro, de carga desses histórico, e se ele mantém ainda algum legado trabalhando dessa forma, ele consegue integrar isso com o procurement? Como que está isso? Ou não? Está fechado e não existe essa possibilidade? Então, vamos responder. Primeiro a sua pergunta sobre carga. Existe, cada um desses módulos que eu mostrei ali, a parte de requisição, existe um template de carga que você pode gerar de forma automática e subir para a aplicação. Mesmo que você não esteja essas requisições em aberto, você pode manter como histórico, você pode subir da forma que você quiser. É bem rápido, na verdade, esse processo de carga. Parte de ordem de compra, você também consegue fazer cargas por planilha de acordo, cadastro de fornecedor, cadastro de item, a ferramenta é totalmente aberta para fazer os processos de carga via template. Quando a gente fala de processo de integração, o cliente ele quer usar, digamos, só a parte de geração de ordem de compra e quer manter requisição dentro do sistema dele. A nossa ferramenta cloud, ela existe várias possibilidades de integração. Então, falando de integração padrão, a gente tem integrações por API, tem integração por web service, e você pode fazer integração por uma ferramenta integradora. A Oracle hoje tem o Oracle Integration Cloud, onde você pode fazer qualquer tipo de integração de forma simplificada e rápida. Então, hoje, realmente, nós temos clientes que, assim, eu quero só colocar o source, não quero colocar compras, não quero colocar requisição. Então, a gente integra o source com as demais ferramentas que o cliente tem. Né? Então, o nosso sistema ele é totalmente aberto para se integrar com qualquer outro sistema. Não existe limitação. Ok? Ok, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem uma pergunta aqui do Davi. Ele está aí na linha? Oi, eu sou Davi, mas não fiz pergunta alguma. Davi da Tec Mahindra. Tem outro Davi? Tem aqui, de Davi para a Mônica. Então, assim, a pergunta é possível realizar o cálculo de imposto para o Brasil durante o processo de cotação? Sim, é possível você parametrizar toda a sua... Assim, existem dois processos distintos. Se você configurar o seu módulo de imposto da aplicação, o sistema ele já vai gerar o cálculo de imposto desde a sua requisição até a sua ordem de compra, o seu contrato,
e o seu processo de cotação. Dentro do processo de cotação, existe um processo que chama fator de custo, aonde eu posso colocar de forma separada os impostos que eu gostaria que o meu fornecedor também colocasse. Então, além de fazer o cálculo de forma automática baseado na requisição ou baseado na ordem de compra, eu também consigo obrigar que o fornecedor me fale, olha, você está me fornecendo um preço de 10, mas esse preço de 10, ele tem PIS, tem COFINS, tem ISS, ele está contemplando todos os impostos. Dentro do processo de cotação, você consegue colocar essa obrigatoriedade para o fornecedor também. Responde a sua pergunta? Mais algum ponto, pessoal? Alguma coisa ali, ó. Deixa eu ver, tem mais. Não, era esse daqui. Era esse, né? Bom, se não temos mais perguntas, agradeço o tempo de vocês. E aí, se surgir alguma dúvida posterior, eu fico à disposição para estar ajudando. Só mandar para as meninas aqui, elas me repassam. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí. Bom final de semana para vocês. Tchau.